Olá! Pássaros flagrados na Mata Santa Genebra que possibilitam perceber o equilíbrio ambiental da região e quem tem como passatempo a observação de aves. Criadores de pássaros que cuidam dos bichinhos com todo cuidado. E na Unicamp, pesquisadores catalogam as aves urbanas que vivem no entorno da universidade. Tudo isso e muito mais no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Um hobby antigo que começou na Inglaterra no século XVIII. É neste passatempo que se descobre a diferença de ver e enxergar, prestar atenção nos detalhes, observar o que não é óbvio e, assim, entender melhor o meio ambiente fotografando a natureza. Na Mata Santa Genebra, em Campinas, um grupo de observadores se atenta a cada sinal. E eu sou da segunda turma, que é no final de 2016 que eu comecei aqui. Eu sempre observei aves desde pequeno, mas eu não tinha o hábito de fotografar. Aí durante um trabalho meu, fazendo uma vistoria numa estação de telecomunicações, que eu avistei uma ave vermelha, que eu achei diferente, e naquele momento eu achei interessante fotografá-la para tentar identificar depois. E por ser uma ave com um tom bem chamativo, um vermelho bem forte, uma ave que chama príncipe, depois eu identifiquei a ave e acabei conhecendo os grupos de observação de aves. E foi aí que começou. Aí depois eu fui olhar as minhas fotos de trabalho, eu tinha bastante fotos já de aves já guardadas, mas guardadas sem nenhum sentido. Depois eu comecei a identificar, comecei a conhecer o pessoal que observa aves, e já faz quase 3 anos que depois isso acabou virando um principal hobby. A bióloga lembra do seu primeiro contato com este cenário, que começou quando era estagiária. Eu trazia sempre a minha câmera comigo, né? Mesmo eu estava trabalhando, mas eu trazia a câmera porque, como o Marcelo e o Dionísio mencionaram, os animais, principalmente as aves, são muito... Cada dia é de um jeito, então um dia você encontra muitas aves, no outro dia você não encontra ninguém, um belo dia você encontra uma ave que você nunca tinha visto antes. Os observadores de passarinho geralmente têm mania de contar as aves, né, as espécies novas que você não tem e ir atrás de espécies diferentes. Então, muitas vezes, um belo dia que eu estava trabalhando ali, passando no aceiro ali da mata, eu via uma rendeira, que é uma ave um pouco mais rara de se ver, tem poucos registros aqui em Campinas, ou um saí canário, que também não são muito comuns. Então, por estar sempre aqui, eu pude ver bastante aves diferentes daquelas que você observa na cidade, na zona urbana, por exemplo. O projeto é da Fundação José Pedro de Oliveira e permite que as aves que habitam na mata e ao redor sejam catalogadas. O projeto de Fotógrafos da Natureza surgiu no intuito de trazer a comunidade mais para próximo da Fundação e da mata, para que eles se apropriem do espaço que é do povo, é um espaço público, né, e nos ajudem a registrar o que tem aqui para que a gente tenha mais poder de defesa na preservação desse espaço. Então começou com um grupo, não muito grande no começo, mas foi tomando forma, o pessoal foi se apropriando, foi trazendo amigos, convidados. Hoje a gente está na 5ª turma já de Fotógrafos da Natureza, a formação foi há cerca de um mês atrás. E dentro desse grupo, que eles fotografam de tudo aqui dentro, surgiu um destacamento que é o grupo de observadores de aves. E no primeiro dia desse grupo, na formação desse grupo, a gente teve um registro inédito para a mata, que foi o mocho-diabo, que é uma coruja de grande porte, que não tinha até então relato aqui dentro. E foram eles, com a expertise deles, a experiência deles de observação de aves em campo, que acabou encontrando. E desde então a gente tem tido registros fantásticos, espécies que a gente sabia que podia ter, mas até então não tinham sido avistadas. E eles têm trazido um acréscimo enorme e importantíssimo para o nosso conhecimento aqui. Saracuras, cororó, pepira vermelha, petrim,
alma de gato que tímido se ajeita para alçar voo. Esses são alguns dos moradores da Santa Genebra e se misturam com o resquício da Mata Atlântica e dos pequenos animais que moram ali. Atualmente a gente tem na lista aqui da mata cerca de 220 espécies de aves, residentes e migratórias, e tanto animais de interior de mata, como a gente encontra na borda, por a gente estar numa área de transição, animais de área de campo aberto de cerrado também. Tem animais que são transitórios, são migratórios mesmo, isso já é conhecido. Mas a gente tem levantamentos aqui na mata de aves desde 79 e a gente nota que houve uma mudança entre os trabalhos na composição das aves aqui. Então é uma coisa dinâmica, alguns animais chegam, outros partem porque a condição ambiental não é mais adequada, né? Outros por pressão saem do ambiente mais natural, que seria um campo aberto, e vêm mais para dentro da mata. Então assim, é uma coisa muito dinâmica e que demanda um acompanhamento constante para a gente poder seguir sabendo quem realmente está habitando aqui, né? Nós estamos no Marco Central, onde em 1981 foi realizado o evento de doação. Mas, na verdade, o que foi doado é a sombra da mata. Ou seja, se tudo isso sumir, a área volta para os herdeiros e deixa de ser de domínio público. Por isso, é feito um constante trabalho de preservação e reflorestamento. Aqui são duas trilhas, uma em que todas as pessoas têm acesso e a outra em que apenas pesquisadores e funcionários podem passar. Nesse embrenhado, é muito difícil visualizar um pássaro, mas possível ouvir o canto das aves. Foram horas de espera, mas os pássaros tímidos não estão acostumados à presença de muita gente. Nossa equipe foi à mata 2 vezes e conseguiu poucos registros. E nem chegamos perto das espécies raras que foram flagradas pelas câmeras espalhadas em pontos estratégicos da Santa Genebra. Registrou, filmou uma ave de rapina, até então eu não sabia quem era, né? Andando ali, se alimentando ali na frente. Né? Buscando a informação, a gente descobriu que era um juvenil do falcão relógio, o que é muito bom, porque se você tem o juvenil significa que o pai e a mãe também estão por perto. E é um animal de mata, que depende da mata, que se a mata for retirada ele não existiria mais. E até então, nos registros que se tem até agora, não havia registro dessa espécie aqui. Não só na mata, como no município de Campinas. Horas esperando por um pio, encontrar o ângulo certo, fotografar em meio à mata, que também recebe visitas monitoradas. Os observadores lembram de cada momento, cada flagrante. Santa Genebra, na realidade, para a gente, como ele fica próximo, é assim uma terapia. Que você vem aqui, muitas vezes você faz a caminhada, você acaba não vendo aves, que as aves não estão sempre no local, tá? Mas como você vem várias vezes, você acaba conseguindo isso daí. E conseguimos alguns registros assim diferenciados aqui. Nós conseguimos aqui o soldadinho, que é uma ave muito bonita e não tinha nenhum registro em Campinas. Então eu e Marcelo nós temos um registro aqui. Teve também no fragmento D, que é uma área que em breve espero que seja incorporada a Santa Genebra, que é próximo aqui, fizemos um híbrido do soldadinho com o tangará, que algumas aves, por ausência de parceiros, acabam se acasalando e criando uma nova espécie. E acho que a maior surpresa que eu tenho aqui é a interação que está tendo a população com a mata. A gente vê que tem muita vontade deles, da população realmente conhecer isso aqui. Eu já sabia que existia a Mata Santa Genebra, mas eu não podia participar de nenhum grupo daqui de dentro, porque tem que fazer inscrição. Então eu aguardei a inscrição para o próximo grupo de fotógrafo da natureza e entrei para a 3ª turma, que já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou participando. Eu sabia da importância, né, e de como é uma ave rara, e então foi um momento de muita emoção estar ali e poder fotografar essa ave que está acabando, né, assim, nessas regiões. Mas o que essas observações apontam no que diz respeito à preservação ambiental? A composição mudou demais, né? Então, assim, a gente, pelo número de aves que a gente tem registradas dentro da mata, é um alento porque a gente sabe que é um refúgio importante.
mas a modificação é um alerta de que a pressão externa está afetando diretamente a população das aves aqui da mata. Nossas aves são fundamentais no equilíbrio ambiental, elas se alimentam de uma série de insetos, frutos, sementes, grãos, fazem dispersão de semente, fazem controle da população de uma série de insetos, né? São fonte de alimento para uma outra infinidade de animais na cadeia alimentar. Então as aves elas têm um papel fundamental nessa integração de toda a cadeia alimentar. No próximo bloco, pesquisadores da Unicamp que catalogaram os pássaros que vivem no entorno do campus. E 70 espécies de aves registradas no campus e arredores da Unicamp, identificadas em um livro assinado por 6 pesquisadores do Instituto de Biologia. Aves do campus da Unicamp e arredores. Esta é uma publicação da universidade no ano de 2013 e eu converso agora com um dos autores, o professor Wesley. Professor, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o conceito que levou esse grupo a fazer esse trabalho. Na verdade, todos nós trabalhamos com história natural de vertebrados brasileiros e entre eles as aves são talvez o principal grupo do nosso interesse. Então nós, na verdade, compilamos, né, fotos, gravações, informações de campo, né, da nossa experiência ao longo de alguns anos, e a ideia desse livro foi exatamente informar, né, a mostrar ao público da Unicamp a riqueza de aves que nós temos, mas muito mais do que isso, mas foi dar uma oportunidade de aproximação do público externo e mais leigo, e colocá-lo em contato com esse grupo importante de animais. Quando a gente fala em pássaros, quais são então as aves da Unicamp? Bom, nós registramos aqui mais de 150 de espécies e essa composição de espécies é na verdade bastante dinâmica. As espécies elas podem se alternar ao longo do tempo, com a variação das estações. Há períodos do ano em que elas são mais ativas, mais próximas do período reprodutivo, em outras épocas elas são um pouco mais discretas, ficam um pouco mais caladas, então existe uma dinâmica bastante grande, né, da avifauna aqui do campus. E essa 150 de espécies nós podemos encontrar em diversos ambientes aqui, desde aqueles mais próximos de uma floresta, como esse que nós estamos aqui, até ambientes que são bem abertos, pouco arborizados, mais gramados, ou então áreas que contemplam corpos d'água como pequenos riachos e lagos. Então é um grupo bastante variado, com representantes em diversos tipos de ambientes. Aqui nesse estudo a gente tem também não só a Unicamp, mas também o Parque Ecológico aqui ao lado. Sim. Por que vocês decidiram também pegar esse público? Nós optamos por incluir o parque porque alguns de nós também já frequentam aquele ambiente já há bastante tempo, observando e registrando as aves que estão presentes ali. E também pelo fato de ter um lago, né, um ambiente diferente que nós encontramos aqui no campo. E no campus, esse ambiente, na verdade, ele atrai muitas espécies de aves que nós não encontramos aqui. E devido à proximidade física, nós achamos interessante, então, incluir não só o campus propriamente dito, mas também o Parque Hermógenes como palco das nossas observações. Além da identificação das espécies com os respectivos nomes populares, científicos e outras informações desse tipo, nós resolvemos incluir também uma sessão de história natural, em que nós procuramos apresentar vários aspectos que envolvem o modo de vida das aves, a maneira como elas se reproduzem, como elas realizam a sua higiene, como elas se comunicam, a sua dieta, o que elas comem, como elas se relacionam com outros bichos. E isso é importante porque é uma maneira também de trazer ao público mais leigo informações que geralmente eles podem apreciar, mas que não sabem porque não tem talvez uma obra como essa para usar como uma referência. 4 anos de estudo. Por que nesses 4 anos? Por que esse tempo? Quais são os trabalhos e as observações que vocês fizeram nesse período?
Bom, uma boa parte do guia, ele foi feito com fotos tiradas por nós mesmos. Ele contém também um CD que inclui gravações ou feitas por nós, ou então obtidas na fonoteca Neotropical que nós temos aqui. E esse período razoavelmente longo de tempo é importante porque, exatamente por conta daquilo que eu falei, a dinâmica da avifauna. A gente não encontra todas as aves no mesmo lugar o ano inteiro, então é preciso, além de contar com a sorte de encontrar com essas espécies, é importante frequentar esses ambientes com uma certa regularidade, tanto na estação chuvosa, na estação mais seca e por um período mais longo de tempo. Quando a gente coloca a nossa experiência e as informações que a gente retira da natureza numa linguagem acessível e com uma exibição de material fotográfico de boa qualidade e bonito, eu acho que essa é uma contribuição necessária que, como cientistas, né, nós temos que fazer também. Então esse livro foi feito não para atender o interesse de pesquisadores já graduados experientes, mas exatamente para aproximar o público mais leigo das aves. Então acho que esse é um papel social ao qual nós não podemos nos furtar. No próximo bloco, a criação doméstica e as espécies que estão na mão dos criadores e não podem ser soltos. Produzidos domesticamente dentro dos princípios da sustentabilidade. Observado o bem-estar, efetivar os esforços de conservação das espécies ameaçadas com reais expectativas de reintroduções oficiais autorizadas. É com essa visão que este casal cria aves exóticas há cerca de 4 anos. A calopsita, considerada doméstica pela legislação ambiental brasileira, é uma das espécies. Diversos processos de evolução zootécnica e de manejo fizeram com que esse pássaro adquirisse características que o tornaram dependente do homem. E foi assim, com uma calopsita, que a Suelen, criadora de pássaros, iniciou a sua jornada quando ainda tinha 12 anos de idade. Ganhei uma calopsitinha e tudo começou por ali. Nem conhecia nada, não procurava nada na internet ainda. E aí começou. Comecei a calopsitinha, não viveu tanto por não ter tanto conhecimento. E depois acabou que ela faleceu, eu fiquei muito triste. Comecei com cachorro, mas não é a mesma coisa que ter uma ave, sabe, pra mim. Então aí depois eu comecei a namorar com o Renato e ele que me deu uma calopsita. Aí começou tudo ali de novo, surgiu aquele amor, parece que acendeu de novo, né? Certo. Então ele me deu uma calopsitinha, depois eu fui e dei uma calopsita pra ele também. Aí a gente comprou um casalzinho de periquito australiano, os comunzinhos mesmo, que vendem em pet shop assim. E aí a gente começou a ir em pet shop e a gente via, assim, filhotinhos na gaiola, doentes, tristes, a gente pegava, trazia para casa para cuidar. Então a gente ficava com dó e começava a comprar para cuidar, né? Então a gente pegou e começou a ter umas 20 calopsitas em casa, assim, tudo que a gente foi pegando mesmo, sabe? Aí depois a gente pegou e queria alguma coisa maior. Aí a gente foi pro ringneck, que é uma ave um pouco maior. É um periquito também, só que é um pouquinho maior. E aí a gente começou, que eu dei pra ele, uma lutina. Aí foi onde tudo começou. Aí depois a gente queria alguma coisa maior ainda. Aí foi onde a gente comprou a arara canidé, que é o André. E aí não teve jeito. Aí a gente começou, as calopsitas que tinha em casa, a gente começou a reproduzir. Aí começou o amor pra criação, né? A gente gostava de abrir os ninhos, de ver os filhotinhos ali, de se encantar, porque não tem coisa melhor de você ver uma vida ali nascendo no ninho ali, é muito gostoso. Além das calopsitas, periquitos ingleses, periquito Burke, periquitos australianos, agapornis, roseicoles, mustache e outros. Às vezes você vê um filhotinho ali que não está conseguindo sair do ovo, sair da casca. Você ajudar
não tem preço, é muito gostoso, é muito gratificante, sabe? Você poder contribuir para uma vidinha estar nascendo ali. Então depende muito da gente, entendeu? Se a ave não tiver uma boa qualidade de vida aqui, não vai nascer filhote. A Polícia Ambiental é quem fiscaliza a criação e a posse de aves e pássaros. A pessoa pode ter sem nenhum problema, desde que esteja em bons tratos. Os animais nativos, inclusive as aves, para poder adquirir essas aves, tem que ser de criador regularizado, os animais têm que já vir anilhados e os pais têm que ser anilhados. Então qualquer animal que já é adulto, que não tem anilha, é impossível a regularização e a pessoa incorre em crime ambiental. Suelen é filiada à Federação Ornitológica do Brasil. Ela e seu noivo cuidam dos animais, alimentando os filhotes, e o espaço é higienizado. Dá até para ver uma nova vida surgindo. Eles têm 2 animais exóticos. A arara, chamada André, nasceu em cativeiro, e também o grande Alexandre. Ambos têm documentação e anilhas, como determina a legislação ambiental. As araras, por ser silvestre, precisam de nota, anilha, algumas precisam de microchip implantado. Então, assim, você não vai pegar na natureza e você não vai criar, entendeu? Você não vai contribuir para o tráfico, você vai comprar de um criador legalizado e aí vem tudo certinho, porque ele nasceu em cativeiro. Certo. Então aí você tem permissão. A sua nasceu em cativeiro? Sim. O André tem nota, tem microchip, tudo certinho. Periquito rei também, que é silvestre. Agora, as outras aves que tem aqui, elas são exóticas, não são da nossa fauna. Então elas precisam de anilha no pé para comprovar que não veio de tráfico lá de fora, que nasceu em cativeiro. Então a anilha é colocada até uns 10 dias de vida, não tem como você colocar depois de velha. E a gente anilha no ninho mesmo e fica com os pais já anilhados. Então aí você pode adquirir uma ave anilhada. Certo, então para quem está em casa, por exemplo, fala, nossa, eu quero um pássaro desse, tem que seguir algumas regras, então. Sim, precisa procurar um criatório. Existe essa necessidade de ter um veterinário responsável, alguma coisa nesse sentido? Assim, o que a gente recomenda para a ave é você passar no veterinário de 6 em 6 meses ou anual, né? Então no criatório você precisa ter algum aqui, qualquer coisa você liga para o seu veterinário, né? Então, aves também é que nem cachorro e gato, precisa passar no veterinário sim, não é? Tem gente que fala, vou comprar aqui, é baratinho, não precisa passar no veterinário. Não, mas até um periquitinho de R$30 precisa passar no veterinário, né? Então é muito importante saber disso também. A gente cria primeiro por amor, né? Primeiro por amor, querendo ou não, virou nosso hobby. E agora a gente expõe na FOB, lá você pode expor, tem campeonato lá, você tira o primeiro, segundo lugar, terceiro lugar. É beleza, porte, se a pena tá lisinha, se tá bonita, tem gente que dá banho na ave, tem todo um preparo antes de você chegar no campeonato. Dona da página Universo dos Pássaros no Facebook, já tem mais de 30 mil curtidas e mais de 36 mil inscritos no YouTube. Para poder ajudar aquelas pessoas que nem eu na primeira ave, que não tinha muita informação, né? Então a gente passa como criar um manejo certo, enriquecimento ambiental, que é muito importante para as aves, que muita gente acaba que esquece, que não sabe. Então às vezes a pessoa faz alguma coisa errada, mas não porque ela quer fazer, porque ela não sabe, ela não teve essa informação, né? Então no canal do YouTube a gente consegue passar essa informação pro pessoal, então acho que o pessoal está gostando bastante. Porque esse ano cresceu bastante o canal, então a gente passa muito esse contato com os inscritos, né? De contato, eu respondo todos os comentários lá no canal. E a gente acabou de criar o Universo dos Pássaros, o canal chama, porém a gente não tem nenhum pássaro aqui, são todos aves. No caso de quem não tem essa autorização para ter os animais nativos, como papagaios e araras, mesmo que estejam com famílias há muito tempo, pode ter problemas com a lei ambiental. Hoje, esse animal ele é passível de quê? Ela pode anilhar esse animal hoje ou não? Não. Os animais que chegam a 50 anos são os psitacídeos, as araras e papagaios principalmente. São animais que pegam um vínculo muito grande com a pessoa, mas em princípio a nossa função é fazer a apreensão do animal. Se cabe ou não o retorno do animal, já não compete a gente decidir isso, daí cabe a um juiz. É possível a reintegração do animal ao antigo proprietário. Em Campinas, o trabalho da Polícia Ambiental é 85% relacionado à averiguação de aves. Essa demanda é em torno de 85% de seleção de aves. Então a nossa principal
meta de serviço aqui é a fiscalização de aves. Desde os criadores que são regularizados, para ver se estão de acordo com a regularização, até os que estão incorrendo em crime, que vem através de denúncia. Por ter um aeroporto aqui internacional, é possível que tenha algumas rotas de tráfego. Para a gente descobrir essas rotas, nós dependemos muito de denúncias. Quando tem as denúncias, a gente vai lá e faz a fiscalização ou autuação quando necessário. Caso contrário, a gente fiscaliza os criadores da região, pessoas que tenham 10, 15 animais, aves de pequeno porte, canórias, que ocasionalmente fazem comércio desses animais que não podem. O nosso procedimento é fazer a autuação e a apreensão da ave, encaminhar para um centro de monitoramento e para esse animal poder ser reintegrado à natureza depois. Não havendo essa vaga nos centros, a gente deixa a pessoa como depositária fiel, até a gente conseguir essa vaga. No caso de Campinas, vocês têm algumas parcerias para poder fazer esse trabalho? Sim, a gente tem aqui com a Mata Ciliar, a gente tem também uma em Taubaté, temos uma no Guarujá, tem a Unesp de Botucatu, então na região existe alguns centros que podem fazer esse serviço. Mas quais as regras para ter uma ave silvestre em casa? Se tiver dúvida do animal, liga pra gente, antes de adquirir o animal, converse com a gente vai lá, dá uma olhada, verifica se está tudo ok com o animal que a pessoa pretende comprar, fiscaliza o empreendimento, a loja da pessoa. Se tiver em condições, a gente vai falar que pode comprar, tudo ok. Então é melhor consultar a gente antes do que ter o dissabor de a gente chegar numa visita lá e ter que fazer uma autuação e recolher o animal. Dificilmente vocês vão achar lojas na região, são raras as lojas que têm essas autorizações. Então não é comum encontrar lojas regularizadas que possam vender animais nativos. Os exóticos já é mais comum, calopsita, canada do reino. Então se vir uma loja, um local assim diferente, vendendo animal nativo, já levanta uma suspeita. Geralmente essas lojas são grandes porque tem que pagar alguns impostos, bastante burocracia para vender esses animais. Então, onde tem burocracia tem que ter uma administração que suporte a burocracia. Uma loja pequena não vai conseguir suportar esse tipo de burocracia. Tomar cuidado para também existir falsificações de anilhas. Então, às vezes a pessoa compra o animal achando que o animal está correto, vem a Polícia Ambiental fiscalizar e descobre que a anilha é falsificada. Daí a pessoa incorre, além do crime de cativeiro, em falsificação do selo público, que é uma pena maior que a do cativeiro do animal. Então, às vezes a pessoa fica presa por anilha falsa do que ter o animal em cativeiro. Mas aí, nesse caso, além da anilha, ela tem que ter algum tipo de nota, alguma outra comprovação para mostrar até que, inclusive, ela também acabou sendo vítima desse... Todos os animais anilhados são cadastrados num sistema chamado CISPAS, que o Departamento de Fauna do Estado tem o controle. Então existe uma lista, uma relação que a pessoa vai ter o seu nome na internet, nesse site, que vai ter os animais que ela tem, data de nascimento, o número da anilha, tudo certinho, descrição do animal. Então a gente chega nessa residência que tem um animal anilhado, vem perguntar, você tem sua relação em acordo? Tenho, vamos puxar aqui na internet. Tendo lá a relação com o animal batendo certinho, sem novidade. Agora, tendo algumas alterações, já pode incorrer no crime até de falsificação de documento público.